Então, estamos gravando aí novamente a aula. Vamos, então, agora finalizar o exercício de fluxo de caixa, tá bom? Nós estávamos neste exercício aqui, né? Então, olha só, pessoal. Então, até aqui, ó, ficou claro aí o que nós fizemos? Tranquilo? Sim. Legal. Ó, então, aqui, ó, aqui, fluxo de caixa. Ó, peraí. Então, ó. Então, pessoal, aqui, ó, o fluxo de caixa líquido do período, tá? Então, vejam aqui, ó, como nós, neste exemplo de fluxo, nós fizemos assim, passo a passo, e consideramos lá, nesse exemplo de fluxo, todas as contas considerando o efetivo, digamos, efeito no caixa, então simplesmente basta eu somar os totais. Se eu tivesse feito diferente, aquela pergunta que o Marcelo tinha feito, então investimento ele está com sinal positivo, mas o efeito no caixa é saída de caixa. Então eu teria que trocar o sinal. Ó, eu teria que fazer dessa maneira aqui, ó, tá? Então vejam que aqui eu vou colocar, ó, então isso aqui é igual, vamos lá, ao meu fluxo de caixa das atividades operacionais, tá? Certo? Ó, mais, vejam só, ó, aqui eu tô, ó, percebam aqui, pessoal, eu tô colocando mais, tá? Mais, só que o sinal de investimento ele está negativo. Então ele vai fazer a jogada matemática, mais com menos ele vai efetivamente tirar. Se eu tivesse colocado com sinal positivo, então aqui em vez de mais eu usaria menos. Entendeu, Marcelo? Essa é a diferença que nós temos quando a gente faz o fluxo de caixa e aí a gente precisa pensar no sinal. A maneira mais fácil, mais simples, de forma que você não tenha dúvida no lançamento, é fazer desse jeito que nós fizemos aqui, tá? Ó, então, aqui, mais aqui o fluxo de caixa das atividades de investimento, tá vendo? Ó, 156, certo? Aí temos aqui que colocar mais, né, o nosso fluxo de caixa das atividades de financiamento. Ó. Então, nós temos 385, 172. Muito bem. Pessoal, esse aqui é o nosso fluxo de caixa, certo? Claro que vai ter a diferencinha aí que o Marcelo colocou lá, né? Mas é bom para vocês perceberem. Então, primeiro nós temos o resultado do nosso fluxo. Agora, para que serve, então, nós separarmos como se diz? Aquela questão aqui, ó, dos nossos... quando a gente vê aqui no nosso balanço aqui, ó, a gente separar aqui, ó, o nosso caixa equivalentes de caixa, tá? Então, funciona da seguinte maneira, ó, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, aí eu vou fazer a chamada conciliação do fluxo, isso precisa aparecer lá no fluxo de caixa, tá? Então, vai ter lá assim, ó, saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa. Então, nosso saldo inicial é 0, certo? Bom, da onde eu tirei essa informação aqui, ó? Essa informação saiu daqui, ó. Meu saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa é 0. E o meu saldo final, 480, 172. Ó, estou somando os dois números aqui, tá? Então, na hora que eu venho aqui no meu fluxo, ó, meu saldo inicial, eu vou colocar aqui, ó, saldo final de caixa e equivalentes de caixa. Aí eu vou pegar, ó, isso aqui, o meu caixa ali, mais o meu saldo inicial. Então, eu tenho aqui embaixo o meu fluxo de caixa das atividades operacionais. Ou melhor, aqui tenho o meu fluxo de caixa total, certo? Aí você vai, então vamos ver se ele bateu, ó, 385, 172, ó, tá 480, 172. Tem algum erro aí? Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, nós vamos ver aqui onde está errado, nós vamos procurar. A primeira coisa é o 100 mil aqui, ó, certo? Então, o que o Marcelo tinha falado? Ó, deixa o 100 mil, porque o 100 mil vai mostrar que tem a diferença do 100 mil. Então, se eu tivesse pago dividendos ao longo do ano, isso significa que esse dividendos, então eu teria que diminuir ali, como o Marcelo e a Marta tinham comentado, tá certo? Nesse nosso exercício não houve esse tipo de pagamento. Depois eu vou mostrar para vocês uma situação que tem essa informação, tá? Bom, então aqui, ó, eu vou tirar, pessoal, os 100 mil, porque neste momento não tem, tá? Então vejam que nós temos aqui, ó, 485,
172. Muito bem. Só que nós temos uma diferença aqui de 5 mil reais aí, não é, pessoal? Certo. Então, vamos ver o que é, porque eu sinceramente não sei o que é. Vamos só conferir as fórmulas aqui. Tal. Tá batido ali. Batido ali. Aqui. Então, aqui nós estamos falando 328, 366, 522. Muito bem. E aqui nós estamos pegando... Ótimo, perfeito. As fórmulas estão corretas. Agora temos que conferir os valores. Então, vamos lá. 354 mil, tá certo. Depois, 71, tá certo. 26. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Então, na verdade, aqui, ó, aumento de estoque de peças não é 21, é menos 26. Fiz errado. Tá vendo? Quanto que dá o nosso fluxo aqui, ó? Tá? Então, esses itens aqui eu posso até... Peraí. Na verdade, esses dois aqui, aumentar um pouquinho. Aí ele fica aqui, ó. Perceberam, pessoal? Bateu o nosso fluxo? Ó, 480, 172. Temos aqui 480, 172. Tá? Este aqui, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, para a gente ver atividade por atividade. Então, gente, primeira pergunta que eu faço a vocês. Entenderam o processo? Entendeu lá, Solange? Fácil? É assim que vocês montavam o fluxo de caixa ou não? Eu não montava porque eu não sabia, eu não fazia. Como é que quem faz o fluxo aí, como é que vocês faziam? Marta, né, o Marcelo, não sei se o Diogo lá, o Ricardo, o Isaías, vocês faziam assim, não? Na minha empresa lá a gente faz no sistema, né? Não faz em Excel. Tá, legal. Aí, claro, mas aí você tem que parametrizar, né? Muito bem, então, voltando aqui, ó. Então, a gente tem este fluxo aqui. Beleza. Então, legal, fico tranquilo. Viram que a gente partiu do zero e eu fiz parte passo a passo com vocês. Agora, vamos analisar isso aqui, porque às vezes você tem lá a entrega desse fluxo para o cliente. Como eu disse, o cliente tem lá um lucro de 150 mil e ele tem no caixa 400. Aí ele vai falar assim, puxa, que bom, meu negócio está indo super bem, né? Vamos ver de onde veio esses recursos, né? De onde vieram esses recursos, tá mostrando aqui, ó. Então veja, ó. Então a empresa teve um lucro de 154 mil reais. Veja que a operação, pessoal, gerou, na verdade, um caixa de 517 mil. Isso significa que a operação dele está gerando recurso. Lembrando, né, que ele tem aqui, ó, uma parte desse recurso, aqui é o método indireto, uma parte desse recurso, o mais relevante aqui seria, basicamente, ó, fornecimento de veículos novos. Tá? Mas, de qualquer maneira, a maior parte aqui desses, digamos, ó, ele tem essa diferença entre 154 e os 500, né? Se a gente pegar isso aqui, ó, o negócio dele gerou 362 mil reais de caixa. Tá? Então, a operação, nesse caso, está indo bem. Bom, aí vejam, ó, ele teve lá um caixa de 517 e investiu 366 mil. Ele comprou lá terrenos, fez construção, móveis, utensílios, tal. E ele, então, teve digamos, um investimento de 360 mil reais, tá? Ó, de 517 que ele teve, ele gerou 360, tá? E ele, ó, foi financiado em 328 mil. Então, de onde vem basicamente esse dinheiro que ele tem? Ó, se a gente pegar aqui, pessoal, ele teve o lucro de 154, a operação gerou 517, desse valor ele investiu 360, né? Então, se eu pegar esse e esse aqui, ó, ele nos dá 151 mil, certo? E ele, então, teve recursos que vieram de fora, digamos que foi financiado por terceiros no valor de 328 mil. Então, esta composição gerou esse caixa para a gente aí de 480 mil. Tá? Então, às vezes, aqui é uma situação favorável. Nem sempre o cliente vai questionar, porque você tem um lucro de 150 e está apresentando um caixa de 480. Ele vai falar, puxa, que bom, meu negócio está indo bem. Bom, neste exemplo propriamente dito, em tese, está indo bem. Por quê? Porque ele investiu. Vejam que quase que na mesma proporção do investimento, ele fez o financiamento, certo? Ó, quase que na mesma proporção. Ó. Nós temos lá, ó,
ele investiu 360 e foi financiado em 330, 328. A diferença é pequena. O grosso do resultado dele vem realmente aqui da operação dele, tá? Então podemos falar, essa empresa operacionalmente, ela está bem? Pelo menos do meu ponto de vista, está bem. Por quê? Porque ela está gerando recurso, ela está gerando lucro, principalmente por meio da operação dela, tá? O que faz com que ela tenha, digamos, bons resultados. Então, esse é o tipo de análise que a gente faz no fluxo de caixa. Agora, se você fizer isso, digamos, ano a ano, você tem aí esse resultado, digamos, essa análise período a período, então, esse seu, digamos, essa sua análise, essa sua visão sobre a empresa, ela vai ficar cada vez mais apurada. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí o processo? Não? Tranquilo? Professor, Diga lá. então, para a empresa ter um caixa bom, um fluxo bom, então ela tem que ter mais geração mais de caixa e menos investimento. Não, depende, então, depende do investimento, tá, Marcelo? Porque assim, vamos lá. Se você faz, digamos, é que tem um ditado no mercado que diz o seguinte, que quando você investe, você perde giro. E isso é uma verdade, porque você está gastando recurso, está gastando dinheiro para comprar algo que de repente não vai te trazer recurso. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Bom, eu acabei de falar que tem um apartamento na praia. Eu já tinha um apartamento e fiz uma troca. Foi no final do ano que eu fiz essa troca. Bom, e graças a Deus, como eu disse, essa semana a gente conseguiu vender um aí. Vamos ver se o negócio formaliza mesmo. Enfim, está ainda em trâmites aí de negociação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, muito bem. Agora, pergunto. Esse apartamento que eu tenho na praia, tem um apartamento que eu moro e tem um apartamento na praia que eu já tenho há bastante tempo. Pergunto, é um investimento ou não? É um investimento. Quem mais aí acha que é um investimento? Então, depende qual a sua intenção. Só de passar férias, alugar. Então, sei lá, posso fazer qualquer coisa. Se ele não te dá, Se você alugando ele, você consegue cobrir as despesas dele, de fato ele é um investimento. Tá bom. Vamos lá. O que você ia falar, Solange? Eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês, porque isso... Seria o investimento se estivesse dando renda. se estivesse dando renda e se valorizasse, né? Porque agora as coisas estão muito devagar, né? Imóveis, né? Ainda assim, de aluguel ou assim, comprar e vender, né? Você tem ganho de capital aí, mas ainda é um investimento que não é líquido, né? Bom, vamos lá. Tem uma outra pergunta que eu vou fazer a vocês. A casa onde vocês moram, se ela for de vocês, né? Pergunto, é investimento ou não? No meu caso é financiamento, não paguei ainda. Não, mas tudo bem. Mas muita gente fala assim, não, eu fiz... É um investimento. Eu fiz um investimento porque eu moro na casa. Tá? Eu acho que não é investimento, que investimento é quando você colhe frutos dele, né? Então vamos lá. Na casa que nós moramos, pessoal, não é investimento. Por que não é investimento? É gasto, na verdade, porque você mora na casa. Então, você fala assim, e aí o conceito, o César e a Solange falaram, está correto. Ou seja, o investimento, viu, Marcelo, é quando você adquire um bem que ele vai te gerar benefício. No caso de um imóvel propriamente dito, ele só vai ser, digamos, um investimento se eu deixar ele lá para valorização. E aí não estou nem falando da norma, tá? É o próprio conceito de investimento. Se eu deixo ele lá para valorizar e vender, ou se eu alugo, certo? Pode ser que seja um investimento que eu não me traga tanto retorno por conta da situação, mas ainda assim ele seria um investimento. Agora, se você for o meu lá, não é investimento. É acúmulo de bens. Percebeu a diferença entre investimento e acúmulo de bens? Vou dar um exemplo prático de um amigo meu. Ele tem, eu acho que ele tem uns 3 ou 4 apartamentos. Enfim, ele mora numa casa que não é investimento, porque ele mora. Porque se eu não morasse aqui no meu apartamento, eu ia morar onde? Eu teria que provavelmente alugar um imóvel. Então, consequentemente, não é considerado investimento. Agora, se você pegar, por exemplo, aí esse exemplo de amigo meu, ele fala assim, poxa, você devia comprar imóvel, tal, imóvel é investimento, tal, não sei o quê. Bom, mas olha só um dos negócios que ele fez.
Ele foi lá, deu uma entrada bastante grande numa cooperativa que tem aqui próximo, comprou o apartamento, na época acho que ele deu R$90 mil, né? Assim, é um apartamento cujo aluguel está em torno de 1.100, 1.200. E aí ele desconta lá o condomínio, então ele fala assim para mim, não, porque quem paga o IPTU e o condomínio, nesse caso, é o próprio o locatário, né? Não é o locador, que coloca no valor do aluguel. Então ele fala assim para mim, olha, o valor que eu ganho lá nesse imóvel, ele paga a prestação, ele paga o IPTU e ele paga o condomínio. Então eu tenho um investimento. Pergunto a vocês, num caso desse, ele tem investimento? Sim. Sim. Tá bom, ele tem ainda mais, na verdade, na prática, pelo menos a última vez que eu falei com ele tinha pelo menos uns 10, 15 anos para pagar alguns desses itens. Então você imagina, ele colocou R$90 mil à vista e durante 10, 15 anos ele vai ter que alugar simplesmente para pagar a prestação. Pergunto, é investimento? Não, financiamento. Porque se ele pegasse os 90 mil e fizesse uma aplicação, muito provavelmente ele ganharia mais do que ele está ganhando. Porque você imagina, você pegar R$90 mil e aplicar durante 10 anos numa aplicação financeira que você ganhe um rendimento. Então, lá na frente, com certeza, claro, você vai falar assim, puxa, lá na frente talvez eu não compre um apartamento, certo? Talvez você não compre. Mas se você for pensar no rendimento que você teve ao longo do tempo, você vai perceber muito provavelmente que aquele imóvel que ele comprou não foi um investimento. Na verdade, ele perdeu dinheiro ao longo do tempo. Claro que vale a pena você ter um imóvel lá no futuro, dependendo da visão de investimento, até vale, tá? Eu não tenho muito essa preocupação. O imóvel ele pode ter valorização, né? Sim, mas pode ter desvalorização também. E outra, Marta, uma coisa importante a título de investimento, o imóvel pode ter a valorização que for, mas se você não vender, não adianta de nada. Em tese, para você ele não trouxe benefício, ele só traz benefício se ele valorizar e você vender. Se você não fizer essa negociação, qual o benefício que ele te deu? Nenhum. Fora a liquidez, né, também, porque quando ele decidir vender, até ele vender, os 90 mil, dependendo onde ele aplicar, rapidinho ele pega de volta, né? Exatamente, tá? Então, respondendo a pergunta do Marcelo, depende do tipo de investimento que você faz, Marcelo, porque pensando na empresa, o ideal é assim, será que quando você está comprando lá, pensa no seu escritório, quando você está comprando um servidor de última geração, não, eu quero trabalhar com um computador, um Apple, né, um desktop, vou pagar R$30 mil. Tá, o quanto isso melhora na sua vida lá no seu escritório, quanto isso gera mais de receita para você, do que você comprar um notebook que você vai pagar R$4 mil, um notebook top que você pode trabalhar na sua casa, pode trabalhar no escritório e vai gerar a mesma receita. Percebe a diferença? Então, isso é investimento, é quando você coloca recurso, ele te traz retorno. Depende do retorno. Depende do retorno. Então, por exemplo, se eu estou... Às vezes, gente, é super comum, principalmente, vamos pensar na nossa área aí, contabilidade, consultoria, né? A gente tem... E nessa pandemia, por exemplo, eu particularmente estou repensando. Vocês estão vendo meu escritório bonito aqui agora, tal, né? Enfim, eu tenho repensado seriamente se eu continuo lá na minha sala onde eu tenho alugada lá no meu escritório ou se eu vou transferir aqui para casa. Porque a gente que está no escritório, a gente não recebe tantos clientes assim, é muito difícil. Né? Não é verdade? Então é mais fácil. É mais fácil, por exemplo, se eu conseguir trazer a minha estrutura para cá, eu vou ter uma economia enorme. Posso trabalhar, vou contratar o Rafa para trabalhar comigo, vou contratar o Diogo aí, que eles são especialistas em Contimate, vou chamar eles para trabalhar comigo. O Rafa não precisa nem vir hoje, por conta desses processos, ele pode trabalhar à distância, certo? E mais, pessoal, mas eu preciso atender cliente, então tem um coworking aqui, eu posso alugar uma sala, vou lá, tenho uma reunião 1 hora e meia com o cliente e pronto, meu problema está resolvido. Como eu tenho um cliente que é um advogado que ele faz isso. Vocês percebem? Então, veja, será que vale a pena eu ter esse tipo de gasto? Então, o fluxo de caixa, viu, Marcelo? Se você entender bem o negócio do seu cliente, você pode chegar nesse nível de explicação com ele. Falar, olha, isso aqui não está valendo a pena para você. Isso cairia naquele conceito que a gente tem muito hoje, que o pessoal fala, divulga, que é a chamada contabilidade consultiva. Que por conta do coronavírus deu uma diminuída aí, né? Eu vejo menos pessoas falando a respeito, mas as pessoas ficam, não, fazer contabilidade consultiva. A pergunta é,
até que nível vale a pena você chegar nesse detalhe de gestão para o seu cliente? Ele te paga por isso? Né? Então, eu tenho um pouco de restrição com essa coisa de contabilidade consultiva. Eu já tinha dito isso a vocês, mas vale a pena você fazer se o seu cliente te paga ou se é aquele cliente que vale a pena, né, você fazer. Mas percebe? Então, o fluxo de caixa, olha o nível de detalhamento que a gente consegue chegar. A gente poderia tirar... Pode falar. Alguém ia falar? Não? Não. Então, você consegue extrair um monte de outras, digamos, informações aí com relação ao fluxo, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, olha só. Então, este aqui, pessoal, então é o nosso fluxo aí que nós fechamos, tá bom? Eu vou publicar esse fluxo aí depois para vocês, tá? Eu tenho outro aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Então, gente, nós temos 11h15. Vamos fazer o seguinte aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou publicar para vocês, não só esse aqui, mas pelo menos mais uns 2 fluxos de caixa aí para vocês fazerem, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês fazerem durante a semana. E aí, durante a semana, então, quem tiver dúvida, pode me mandar. Eu vou ver se eu já posto hoje para dar tempo de vocês trabalharem. Para daí, assim, na semana que vem, nós só fazemos a correção. Hoje, eu usei essa parte da aula para a gente fazer, então, digamos, explicar mesmo como vocês devem proceder, tá? Como a gente está aí faltando pelo menos uns 40 minutos de aula, eu gostaria de falar sobre a DVA, que também são 3 exercícios que eu postei lá. Vocês fizeram esse exercício? Não. O Diogo fez lá, eu não vi o resultado dele. Ah, sim. Então o Diogo está pedindo para mandar este aqui. Diogo, eu vou postar, vou fazer isso terminando a aula, eu já vou postar no site. Eu vou postar esse e vou postar os outros exercícios em Excel aberto, tá? Para vocês poderem, então, fazer, porque aí não precisa ficar digitando. Professor. Diga lá. Eu acho que além de você postar no site, de repente você pode também mandar no WhatsApp, porque eu acho que é mais fácil também pra gente. Postar o exercício lá no WhatsApp. Tá bom. Isso. Se vocês acharem mais fácil, eu faço nos 2. Posto lá no site e coloco aqui no grupo, tá bom? E, inclusive, essa planilha que o Diogo pediu aqui, que é essa que nós resolvemos. Eu vou postar no site e mando no grupo, só que vão ser várias planilhas, tá bom? Enfim, então, eu quero que vocês façam essa para a gente poder, então, na próxima aula, resolver. Ou, se vocês falarem assim para mim, professor, fizemos, está tranquilo, a gente tira só as dúvidas e aí eu posto depois só o resultado para vocês compararem, né? Aí a gente ganharia tempo. E aí depois a gente fala, eu mostro para vocês na semana que vem, método direto, tá? Mas aí em menos tempo, tá bom, pessoal? Em menos tempo, para a gente poder avançar nos outros assuntos que a gente tem, tá? Tudo bem? Sim. Beleza. De DVA, vocês chegaram a fazer? Não. Não, né? Não. Tem dúvidas lá? Vocês sabem como fazer? Não? Ou vocês querem esperar para fazer? Ou vocês querem que eu resolva um aqui com vocês? Eu queria que resolvesse, porque eu não sei nem por onde começar. Tá bom. Depois eu vejo no detalhe o que o Diogo me mandou lá também, viu, Diogo? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou, então, abrir o que nós temos aqui, ó. Então, ó, nós temos... Foi esse aqui que eu postei para vocês lá, ó. Então, ele tem 3 exercícios aqui, ó. Tem aqui este aqui de DVA, exercício 1, tá? O exercício 2 e o exercício 3. Eles são bem simples, na verdade. O exercício 2 é um pouquinho mais... Tem algumas coisinhas a mais. Mas, assim, o que eu quero fazer com vocês? Esses 3 aqui, eles são básicos. Esse aqui já está postado lá para vocês fazerem. Mas depois, se vocês fizerem, falar assim, professor, é muito fácil, então eu vou postar alguns com mais dificuldade para vocês. Então, mais dificuldade que eu digo assim, com mais dados, para ficar mais firme mesmo na DVA, tá bom? Bom, então vamos lá. Nesse tempo que a gente tem, eu vou mostrar para vocês o processo de montagem dessa DVA. Vou fazer um e vai ficar 2 para vocês responderem. Tá bom? A DVA é mais simples, pessoal. Então, nós já tivemos lá toda a explicação da DVA. Estou devendo lá a publicação da aula, que eu vou fazer isso hoje sem falta. Mas nós vamos fazer aqui o seguinte, olha só.
Eu já montei aqui, tá? Esse aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu já montei a estrutura da DVA. Aqui, ó, do exercício 1, do exercício 2 e do exercício 3. Tá? Eu já montei aqui. Posso até, como nós fizemos fazendo esse aqui, então eu vou fazer só um deles, eu salvo e publico lá. E aí vocês vão ter, então, já a planilhinha pronta para fazer o 2 e o 3. Fica mais fácil, tá? Muito bem, pessoal. Agora vocês estão olhando, vocês estão enxergando a planilha de Excel ou o exercício de DVA aqui? Excel. O Excel, né? Tá bom, só para saber. Então, olha só. Eu vou colocar aqui na minha telinha aqui, vocês não estão vendo, tá? Então, vocês estão vendo aqui o Excel e eu estou vendo o exercício, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer o exercício número 1, tá? Da DVA, passo a passo com vocês. Então, ele fala aqui, ó, a partir da demonstração do resultado, então, elabore a DVA do período. Então, nós temos lá a receita bruta, tributos, custos, né? Temos aqui as despesas e aqui embaixo nós temos duas informações adicionais. Ele fala assim, neste período, a empresa não distribuiu lucros nem juros sobre o capital próprio. Na compra das mercadorias, considere que a empresa não é contribuinte de tributos. Bom, então, duas coisas. Primeiro, por que é importante falar que ela não teve distribuição de lucros? Porque se ela distribuiu, então eu preciso colocar lá embaixo essa distribuição. Primeira parte. Segunda parte, se ela teve, como se diz, impostos na compra de mercadoria, então eu me credito dos impostos, então eu preciso dar um tratamento diferenciado. No exercício 2 tem essa situação, tá? No exercício 1 não tem. Muito bem, então vamos lá voltando aqui para o exercício, tá? Ó, então o que a gente tem aqui? Então, pessoal, pode ver que nós temos aqui, ó, receitas, tá? Insumos, ó, item 1, receitas, item 2, insumos adquiridos de terceiros, dá o nosso valor adicionado bruto, retenções, valor adicionado líquido, recebido em transferência e as distribuições aqui. Tá? Então, essa é a estrutura básica que a gente tem na DVA. Muito bem. Ao fazer isso aqui, nós temos então aqui o seguinte, pessoal. Ó, vamos lá. Eu vou pegar, se vocês estiverem com o exercício na mão, fica um pouquinho mais fácil. Mas vamos lá, ó. Então, quanto que eu tenho de receita de vendas no exercício número 1? Eu tenho lá uma receita de vendas de 50 mil. Certo? Esse é o que nós temos lá. Tá? Pessoal, então eu vou fazendo o seguinte, ó. Eu vou pegando aqui, só para vocês terem uma ideia como eu vou resolver esse exercício. Eu vou pegar os meus... Eu tenho duas formas normalmente que a gente pode fazer, mas isso é técnica, tá? Não é necessariamente obrigatório. Eu posso pegar a minha DRE pelas linhas da DRE e fazer minha classificação, ou eu posso ir na DVA, na sequência da DVA e buscar nas linhas lá da minha DRE. Ou eu parto da DRE e vou para a DVA, ou parto da DVA e vou para a DRE. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da DRE e vou substituindo na DRA para ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem isso, tá bom? Ó, então eu tenho lá, ó, depois na DRE, pessoal, né, eu tenho lá, ó, tributo sobre o lucro, 5 mil, certo? Então, o que eu tenho de tributo sobre o lucro? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que talvez facilite um pouquinho mais para vocês aí. O Copete. Vocês estão com o exercício na mão ou não? Não, né? Quer ficar com as duas telas ao mesmo tempo? Para dividir as duas aqui? Você sabe fazer? Não, aqui no Zoom não. Me oriente. Não, faz o seguinte, põe na tela dos exercícios aí. Você fala da... do Excel, põe no Excel. Do Excel, tá aqui. Tá, agora você aperta a tecla Windows, aquela bandeirinha, sabe? Sei. Aqui. E dá seta para... Não. Aqui você fala? Na verdade, você fala para... no teclado. Alt e seta para direita para um. Isso. O outro você aperta, vai ficar para Alt para esquerda. É isso aqui, na verdade, que ele vai fazer isso aqui, né? Ó. Vamos lá. Ele vai fazer isso, né? Isso. Isso que ele vai fazer, né? Ele divide. Isso, mas vocês conseguem enxergar as duas ou não? Se a gente minimizar, a gente consegue as janelinhas. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ver. Então, eu vou fazer o seguinte. Não. Então, olha só. Ó.
eu estou compartilhando aqui com vocês as duas telas. Vocês não enxergam as duas, não é isso? Dá para enxergar sim. Não. Dá sim. Nesse momento. Eu pensei que não dava para enxergar, por isso que eu não tinha feito. Eu normalmente eu uso a tela assim. Pronto. Então, se vocês estão enxergando as duas, fica mais fácil a gente então fazer aqui. Eu pensei que nesse momento vocês não iam conseguir. Se estão enxergando, ótimo. Então, vocês estão vendo do meu lado, desse lado aqui, ou melhor, de um lado vocês estão vendo a DVA, que para mim aqui é lado esquerdo, e do lado direito, então, a DRE. É isso, né? Exato. Isso. Perfeito. Todos enxergam assim, pessoal? Sim. Beleza. Então, voltando lá, olha só. Então, nós temos aqui, ó, eu vou seguir aqui a partir da minha do meu da DRE aqui, ó, tá? E vou substituindo aqui na minha DVA. Então, do DRE para o DVA. Então, a primeira linha lá, 50 mil. Tá certo? 50 mil, minha receita de 50 mil. Só fiz a substituição ali. Depois nós temos lá, ó, tributo sobre o lucro no valor de 5 mil reais. Tá? Quando eu pego esses 5 mil reais aqui, ó, voltando aqui para minha planilhinha, né, para a nossa DVA, vejam que é o seguinte, duas situações. Primeira delas, eu estou considerando, neste caso, que ele só tem esses tributos aqui. Deixa eu até mudar aqui, pessoal, porque aqui não é tributo sobre o lucro, né? Aqui é tributo sobre as vendas, tá? Então, vamos considerar que ele tenha somente esses tributos sobre a venda e os tributos sobre o lucro aqui embaixo. Mas, como eu disse, nós vamos fazendo, seguindo a linha por linha aqui da DVA. No exercício 2, vocês vão ter esta linha ali de tributo sobre as vendas, mas vocês também têm uma parte que está lá no custo da mercadoria vendida, tá, pessoal? Então, só estou dando essa colher de chá aí para vocês, porque na hora que vocês forem montar o número 2, então vocês vão ter que fazer aí uma jogadinha entre os impostos. Eu não vou falar agora, porque eu quero que vai dar, se fizer certo, vai bater de primeira. Se não, vai dar uma diferença. E aí depois a gente vai tirar essa dúvida de vocês, mas eu quero que vocês tentem fazer nesse formato, tá? Muito bem. Então aqui nesse caso, ó, na minha segunda linha eu tenho 5 mil. Os impostos, eles são a riqueza que nós distribuímos para o governo. Ó. Então meus impostos sobre vendas aqui, ó, eu coloco lá os meus 5 mil reais, tá? Ó, vejam que eu coloquei aqui do lado aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui tem um teste dos 9 aqui, uma prova dos 9 aqui do lado, ó, que esse número tem que bater com esse, ó. Tá? Ou seja, o que eu gero de valor adicionado, eu preciso distribuir. Aqui ele vai apontando a nossa diferença. Isso aqui é só uma técnica que eu fiz para facilitar, digamos, o aprendizado aqui. Bom, aí o que nós temos? Custo da mercadoria vendida, ó. Como eu disse nesse caso, o que tem de imposto aqui eu não me recuperei de nada, então eu tenho o custo da mercadoria vendida no valor aqui de 10 mil reais. Olha lá, ó, 10 mil reais. Vejam que a minha diferença aqui, ó, já diminuiu, tá vendo? Né? Muito bem. Depois, na sequência, ó, despesas de vendas. Então, ó, tenho aqui esses serviços de terceiros aqui, é assim. Eu posso considerar nesses serviços de terceiros essas outras despesas de forma geral aqui, tá bom? A nomenclatura, pessoal, aqui eu vou, assim, mesma coisa do fluxo de caixa, né? Assim, a forma de apresentação aqui, de forma didática, eu estou mostrando ele um pouquinho mais resumido. Eu posso ampliar esse formato? Posso. Posso colocar lá despesas com não sei o que, despesas tal, posso colocar esse imposto. Tá? É lógico que também se você fizer uma abertura de muitos itens lá no seu, como se diz? Se você tiver uma abertura de muitos itens na sua DVA, então veja, você vai ter praticamente um balancete lá. Aí não vai ter muita, digamos, você vai ter dados em excesso e o objetivo não é esse. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui no nosso caso, pessoal, eu simplesmente juntei aqui. Posso abrir? Posso. Então, o que nós temos? Ó, o primeiro deles aqui, ó, são as despesas de vendas. Então, eu vou colocar aqui igual 2.500, que está aqui as despesas de vendas. Tá? E tenho mais aqui, ó, despesas com salários, despesas com aluguel, outras despesas, depreciação do período, receita de aluguel. Vejam, pessoal, que essas outras despesas aqui, cada uma ela vai para um lugar diferente.
Bom, então as despesas... Diga. Alguém... Entendi. Oi? Entendi. Tá bom. Eu pensei que ia fazer uma pergunta, mas olha só. Então, agora, quando a gente vem aqui nessas despesas administrativas, ó, então vejam que a gente tem aqui, ó, várias classificações diferentes aqui, ó. Tá? Cada uma delas tem um lugar diferente para ir. Então vamos na sequência, ó. Que eu tenho despesa com salário, 2.500. Então, na DRE, despesa com salário. Na DVA, nós temos distribuição de riqueza para o funcionário. É bonito, né, pessoal? Depois nós temos despesas com aluguel. Então, a despesa com aluguel, na verdade, é o quanto eu estou gerando de riqueza para o proprietário do imóvel. Então, na verdade, despesa com aluguel, eu estou distribuindo riqueza para o proprietário do imóvel, que nós estamos falando ali de quanto? Despesas com aluguel, nós estamos falando de 1.000, né? 1.000. 1.000. Tá? Peguei aqui, então 2.500 de salário, despesa com aluguel, 1.000. Aí tem outras despesas. Essas outras despesas aqui, pessoal, não sei do que se trata, são despesas gerais e elas não estão classificadas em nenhuma desses outros grupos que nós temos aqui na nossa DVA, tá? Então eu simplesmente vou somar elas aqui, né? É 1.500 isso, nesse item de serviços de terceiros. Lembrando, o que são esses serviços terceiros? São todos os outros gastos que você tem na empresa para gerar a sua riqueza, né? Então, nesse caso aqui, estou colocando aqui outras despesas, seja despesas de vendas e despesas aqui com administrativas. Se nas despesas de vendas eu tivesse salário, tivesse aluguel, qualquer coisa do tipo, então também precisaria abrir aqui nesse caso, tá? Então, vamos lá, na sequência, fizemos salário, fizemos aqui despesa com aluguel, fizemos outras despesas, agora temos depreciação do período. A depreciação é uma retenção, 1.500, tá? Depois, despesas... pode falar. É 1.000. É 1.000? Quanto eu coloquei lá? É verdade, 1.000. Tá vendo? Só para ver se vocês estão atentos aí. Muito bem, depreciação é 1.000. E aí eu tenho minha receita de aluguel. Então, a receita de aluguel é o oposto, ou seja... Quando eu pago aluguel, eu estou gerando riqueza para o terceiro. Quando eu recebo, alguém está gerando receita para mim, né? Está gerando riqueza para mim. Então, nossa receita de aluguel aqui é 500, Então, 500 ali, Tá? Viram, pessoal? Nesse caso, eu estou partindo das linhas da DRE para montar a DVA. Eu posso fazer o contrário. Eu posso aqui, a receita de venda. Então, qual é a minha receita de venda? Eu vou ter que vir aqui na DRE e olhar qual é, e assim sucessivamente. É só uma questão de estratégia de montagem. As duas são tranquilas de você montar. Aí depois você vai lá, receita de aluguel, receita financeira, 1.500. Então, a receita financeira também é uma riqueza, é um recurso meu que o banco está gerando de riqueza e ele transfere para mim. Então, tem uma riqueza aqui de R$1.500. Certo? Depois nós temos aqui as nossas despesas financeiras, que aí é o oposto. Tá? Eu estou gerando riqueza para o banco, né? Muito bem, pessoal. Primeira coisa aqui que a gente tem, temos alguma linha a mais que deve entrar aqui na nossa DVA? Aqui, digamos, para compor o nosso valor a distribuir. O que vocês acham? Tem mais alguma coisa aí? Tem o tributo sobre o lucro, não é? Então, o tributo sobre o lucro, na verdade, ele vem aqui, né? O tributo sobre o lucro, os R$ 8.500, olha lá, ele está aqui, tá vendo? Ele não entra efetivamente aqui. Olha que interessante, Vejam a diferença entre a DVA e a DRE. Esse formatinho ficou bem legal aqui, né? Obrigado pela dica, César, porque eu achei que não dava para fazer essa... Eu uso essa técnica, mas não sabia que dava para vocês enxergarem assim. Muito bem. Então vejam, pessoal, a título de análise aí, que nós temos um lucro aqui na DRE de R$17 mil. Mas quanto nós geramos de riqueza? 37 mil. Perceberam a diferença? Ou seja, há uma diferença entre o que você considera como lucro e aquilo que é gerado de riqueza.
tá? É assim mais ou menos que é feito o PIB. O PIB não é o somatório do lucro das empresas, mas da riqueza que é gerada, certo? Então, agora nós vamos ter uma redução no PIB, nós vamos ter aí uma queda no PIB. Isso significa que esses insumos que a gente consome aqui, ó, basicamente, para gerar receita, vai ser maior, né? Digamos, esses insumos eles serão maiores do que a receita. É o que vai acontecer no Brasil nesse ano, provavelmente no ano que vem. Por quê? Por conta dessa pandemia, enfim, né? Por conta de alguns problemas políticos, essa coisa toda. Bom, o fato, pessoal, que ficou clara essa diferença aqui entre um e outro. Agora, se eu tenho uma riqueza de 37 mil, quanto que eu devo distribuir para as outras pessoas? Então, para o funcionário, para o governo, para terceiros e para os sócios. Quanto eu devo distribuir? 37. Tá? Aí, só que é o seguinte, pessoal, não está batido. Eu tenho 37 aqui, tenho 20 aqui. Isso significa que há uma diferença aqui entre o que eu tenho de riqueza gerada e uma riqueza que eu distribuí. O que falta aqui para a gente fazer bater não, né? Para a gente demonstrar de forma adequada essa DVA. O que está faltando? Bom, a nossa diferença está aqui do lado, é os 17 mil. Lucros retidos. Então, é lucros retidos ou dividendos? Não, se não distribuiu, é lucros retidos. Ou seja, quando você teve lucro, por isso que eu falo aqui embaixo, ó, neste período a empresa não distribuiu lucro, nem juros sobre capital próprio. Ou seja, ela pegou esses 17 mil e reteve esses 17 mil lá na empresa. O que significa essa retenção, pessoal? Essa retenção significa que você está deixando ele como lucros ou prejuízos acumulados, está deixando ele como reserva. Isso significa que você não distribuiu para os sócios, ou seja, esta riqueza que foi gerada no caso de 17 mil está retida na empresa. Ficou claro, pessoal, o conceito ou não? Fácil ou difícil aí? Professor, o que eu ia perguntar é por que chama valor adicionado? É porque assim, quando você pensa em termos de DVA, né? Então, falando valor, demonstração do valor adicionado, né? É porque assim, a gente tem um conceito que a gente usa muito, Rafa, que é assim, você tem que agregar valor, né? Ou seja, você tem que adicionar valor. E adicionar valor, ele está, digamos assim, vai. Primeiro que valor não é necessariamente aquilo que você paga, tá? Porque, por exemplo, vou fazer uma analogia com o que acontece na nossa relação comercial aqui, tá? Então, você me paga um valor, R$220 aí, tá certo? Muito bem. Veja, esse é o valor que você me paga. Na verdade, esse é o preço. Agora, qual o valor que eu agrego para você? Certo? Eu posso medir, a gente poderia medir esse valor como sendo os R$220 ou não? Dá para mensurar o valor que é agregado? Você entende? Então, quando você agrega valor, é como se você estivesse somando alguma coisa àquilo. Por isso que chama valor adicionado. Você adiciona valor. Então, quando você olha essa estrutura da DVA aqui, ó, você está falando o seguinte, olha, eu tenho uma receita de 50, só que quanto efetivamente você adiciona de valor? Eu adiciono 37. Eu não adiciono 50. Porque quando você olha a sua DRE, você está falando, olha, eu tenho uma receita de 50. Dos 50 eu paguei aqui um monte de coisa, me sobrou 17. Quando você olha a DVA, você fala assim, olha, eu tenho uma geração de receita de 50, mas eu adiciono valor para outras, digamos, para terceiros, vamos falar assim, e aí considerando funcionário, governo, outras pessoas que não estão ligadas diretamente à empresa e os próprios sócios, eu estou agregando valor para eles no valor de 37 mil e não de 50. Né? Não sei como se eu estivesse falando quem está sendo beneficiado com o meu recurso, é isso? Então é assim, você gerou uma receita de 50, mas desses 50, o que você agrega beneficia outras pessoas, quem são? Funcionários, governo, terceiros e sócios,
eu vou beneficiá-los em 37 mil e não em 50. Então, se você pegar e falar assim, puxa, quanto é o nosso PIB? O PIB aqui no Brasil, sei lá, vou falar um valor qualquer, tá? 1 bilhão. Tá? A gente sabe que é mais, mas vamos supor que seja 1 bilhão. Isso significa que, assim, a receita gerada por todas as empresas deve ser alguns trilhões. Só que ao tirar todos esses insumos, veja só, aquilo que é necessário para você gerar de benefício para esse terceiro, o que sobra é o que você consegue distribuir. Certo? Então, entendeu o conceito de adicionar, Rafa? Pega o ICMS. Veja só, você comprou uma mercadoria por R$100, tá? Bom, o ICMS, o IPI também, pensando ele na não cumulatividade, é um imposto que você paga sobre o valor adicionado. Tá? O que significa pagar sobre o valor adicionado? Então, a Solange, que é especialista, né? Pode me corrigir aí. Funciona o seguinte, você comprou uma mercadoria, custou para você R$100. Você tem um ICMS de 18%. Então, veja, você pagou na mercadoria 100, então você teve um crédito de ICMS de 18, o seu custo vai ser 82, perfeito? Então você se creditou de 18, beleza. Aí você vendeu essa mesma mercadoria por 200. Veja, você comprou por 100 e está vendendo por 200. Tá? Por que você está vendendo por 200? Porque nos 200 você tem os 82 que você tem do custo da mercadoria, mais a mão de obra, mais estocagem, mais os outros impostos que você inclui no preço, tudo isso. Então vejam que de 100 que você pagou, incluindo o tributo, você está vendendo por 200, certo? Então vamos lá. Quanto você vai pagar de imposto? 18 sobre 200, não é isso? Seria 36, concorda? Beleza, só que você não paga 200. Ou seja, por que você abate? Você vai pagar você vai pagar 36 menos 18. Em outras palavras, você vai continuar pagando 18. E por que 18? Porque você não acrescentou R$100 no produto. Você acrescentou quanto? Em tese, mais 82. Por quê? 82 foi o que você pagou. Você acrescentou 82 e paga só a diferença. Você adicionou valor à sua matéria-prima de 82. Entendeu? Falei direitinho, Solange? Não, sim. A minha especialidade é diretos, né? Os indiretos. Você trabalha só com diretos. Legal. Trabalha com mas eu conceitualmente está correto. É isso mesmo. Ou seja, então esse é o conceito, viu, Daniele e Rafael? Esse é o conceito de adicionar valor. Por isso que ele usa a expressão valor adicionado. Diga. Então esse auxílio emergencial vai entrar no PIB, né? Distribuição de riqueza pro... Então, se o governo, quando o governo fizer a DVA dele, analise, né? Ele vai ter que colocar lá como distribuição. Em tese é distribuição de riqueza, né? Fora o que ficou com a análise. Oi? Mas aí tem que descontar o que ficou com a análise. Para análise, por quê? O pessoal que não recebeu lá ficou em análise. Sim. Analise. O pessoal que ficou em análise. É o que efetivamente foi pago. É o valor que efetivamente foi pago. Esse que efetivamente foi pago, em tese, ele vai ter que entrar lá. Mas aí o Marcelo está falando, o Rafa está falando, porque tem aqueles milhões de pessoas. E o que eu acho mais engraçado, pessoal, nesse negócio é o seguinte. Porque você tem pessoas que realmente precisam do recurso, pessoas que não estão trabalhando, né? Ou que por acaso perderam o emprego ou coisa do tipo, e precisam do recurso e não receberam. Aí você tem aquelas pessoas que nunca trabalharam, estão em casa, né? E essas pessoas recebem. A maior parte dessas pessoas receberam. Então, viu, uma mulher da Caixa passou no jornal, né? Que às vezes quem quer receber e não tem direito prejudica aqueles que precisa e não tem. Exato. E aí eles têm uma demanda muito grande de informação para analisar e acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam, né? Mas ela falou que é uma questão de bom senso das pessoas mesmo, que querem se aproveitar do momento. Né? Exato, mas brasileiro, na minha opinião, não tem muito bom senso. A maior parte
brasileiros querem justamente, assim, ter um benefício, vamos aproveitar e que se dane o resto. A gente viu isso quando começou a pandemia, as pessoas comprando álcool gel, as pessoas comprando, enfim, todo mundo, teve gente que fez estoque, mas não havia necessidade. Então, as pessoas preferem deixar um monte de gente sem, enfim, é uma questão de consciência das pessoas. Né? Cultural do país, né? Exato. É cultural. Eu tenho uma colega minha. Eu tenho uma colega minha que ela está trabalhando, ela não foi afetada, porém ela não tem registro. E aí ela foi lá e solicitou o benefício e conseguiu. Então, assim, ela está recebendo dos dois lados, entendeu? E eu acho isso uma puta sacanagem, porque você está tendo uma renda não foi prejudicada. Eu tenho certeza de uma coisa, o governo vai saber todo mundo agora quem é informal e quem não é. Mas isso que eu tava falando pra minha mãe. E depois vai querer cobrar, vai querer que as pessoas legalizem, né? Eu tava falando isso, que o governo ele não tá fazendo isso em vão. Agora ele tem acesso a muitas pessoas que ele não tinha antes. Tá pondo uma marca nas pessoas. Isso mesmo. Isso é Mas eu acho que o pior é os 70 mil militares que receberam, né? Eles fazem um negócio tão perfeito que 70 mil militares que têm renda receberam o benefício. Isso é um absurdo. Eu não entendo a lógica do sistema da Receita Federal, da Caixa e esses outros. O problema é o seguinte, Solange, assim, não tem lógica, primeiro. E essa lógica não existe porque não há um compartilhamento de dados. Então, ó, trazendo isso para nós, digamos assim, para o que a gente está falando aqui, né, em termos, digamos, de contabilidade aqui, veja, qual é a importância disso? São os dados. Então, se você lá na contabilidade não tem esses dados, digamos, compartilhados, ou seja, como é que eu vou montar minha DVA, como é que eu vou montar meu fluxo de caixa de forma adequada? Você não vai conseguir fazer. Tá? Muito bem. Quando você leva isso para o governo, acontece a mesma coisa. Por quê? O governo, veja, a informação que está lá no Ministério, digamos, lá nas Forças Armadas, o que está na Receita, o INSS e a Receita, hoje, eles são muito próprios, porque é administrado só pela Receita, mas antigamente não era. Então, eu tenho certeza que ainda há problema com dados. Se você pega, sei lá, o que está na Caixa Econômica, não é o mesmo que está na Receita, que é o mesmo que está no INSS. Professor, eu diria 80% dessas pessoas que não estão recebendo o auxílio, o que acontece? No início, eles disseram que tinha que colocar todos os CPF das pessoas que em casa. Então, quer dizer, a pessoa está desempregada. Por exemplo, estou desempregada, minha esposa trabalha e ela ganha lá 3, 4 mil reais. Se eu coloquei o CPF dela lá no primeiro cadastro, a Receita vai cruzar, vai negar. Aí a pessoa vai lá e refaz o cadastro, aí tira o CPF da esposa. Aí fica duas informações. Aí, nesse caso, aí fica em análise lá 2, 3 meses, porque eles não têm certeza da informação, qual é das duas informações que está Exato. correta. Essa é uma dificuldade. Mas, enfim. Outra coisa, professor, no caso, o fluxo de caixa lá do governo vai ficar, então não vai ser mais operacional, vai ser investimento, porque está colhendo informação do pessoal para cobrar depois. Se você tivesse, por exemplo, essa característica, né, no fluxo de caixa, eu concordaria com você. Realmente, seria como se fosse um investimento que ele está captando dados. Mas o problema, Rafael, que quem vai pagar isso tudo é todo o povo. Os que receberam e que não recebeu também. Exatamente. Verdade. Infelizmente. A conta é sempre a gente que paga, né? Mas assim, uma coisa que eu fiquei bem assim, que para mim eu não concordei muito na questão de uma regra do governo, na questão de ele limitar uma determinada renda. Você tem muitos profissionais hoje que eles declaram imposto de renda, atingiu mais de 28 mil lá por ano, só que por causa dessa crise ele deixou de ter a renda. Sim. Então, eu não acho que você determinar uma faixa etária de pessoas que vai poder receber também é um caminho, que eu falo porque eu tenho pessoas que eu conheço que trabalhava autônomo, ganhava mais de 30 e poucos mil por ano, e aí não pôde pegar por causa que ele não se enquadra num dos critérios lá do governo. Então, eu acho que, por exemplo, nesse caso, o governo deveria ser um pouco mais racional no sentido de distribuir para todo mundo. Se eu não me engano, o Trump, parece que lá nos Estados Unidos ele vai distribuir para todo mundo, tá?
né? Bom, então o Ricardo está saindo aí da aula. Ricardo, até semana que vem, então. Então, a gente, semana que vem, pessoal, vai ter outro assunto para falar, além da DVA, tá? E do fluxo de caixa. Então, só dando um abraço aí para o Ricardo que está saindo. Então, só para a gente finalizar ali, pessoal, assim, eu acho que o governo, por exemplo, ele deveria distribuir para todo mundo, como os Estados Unidos vai fazer, né? Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Mas, enfim... É porque todo mundo paga a conta, né? É que aí a gente cai num aspecto político, mas eu acho que deveria ser para todo mundo, tá? Bom, pode falar. Professor, não sei se posso fazer uma pergunta. Tem uma pergunta muito difícil para fazer aí, para você. Para mim? Aí o pessoal... Para todos da sala. Lá vem. Misericórdia. Deixa eu perguntar. Posso perguntar ou não? Pode, deve. Agora eu fiquei curiosa. Ah, eu tenho um cliente aqui que entrou agora. O que acontece? Ele estava na contabilidade, na outra contabilidade, e o balanço dele, quando veio para mim, que eu fui implantar na Multimarket, estava com capital social de R$100 mil. Tá. Certo? Só que, quando ele mandou os contratos sociais, as alterações, eu vi, a minha esposa falou assim, não, mas no contrato social dele de 2015, ele aumentou o capital para R$300 mil. Tá. Só que não estava no balanço de 2017. Entendi. Agora ele precisa reduzir o capital. E com essa pandemia, como ele é um Eireli, ele tem medo de o governo correr atrás das empresas, atrás de capital, não sei o que, a empresa dele quebrar, ele tem que correr atrás de dinheiro para cobrir o capital, então ele quer reduzir o capital para ficar menos perigoso para ele. Ele quer reduzir para 104 mil. Tá, para os 100 salários mínimos. Isso. Agora, eu que pergunto, como que eu vou fazer agora para poder incluir, para fechar o balanço de 2019, que eu preciso fechar o balanço de 2019 para ele, para incluir esses 200 mil no capital? A gente tem que retificar as declarações, né? Arruma e retifica as declarações. Mas quem tem que arrumar é a antiga contabilidade, não é problema seu, mas eu acho. Em tese, a Daniela tem razão, né? Mas assim, vamos lá, só retomando. Então, ele tem 300 mil hoje no balanço, mas no contrato social... Não, ele tem 100 mil. No balanço, mas ele tem 300 mil no capital social. Isso. Bom, é assim. Então, você vai ter que fazer o movimento assim, do tipo, aumenta o capital contabilmente e depois traz por R$100 mil, tá certo? Sim. Então... Mas aí, no momento que ele aumentou o capital, lá em 2015, ele deve ter aumentado com dinheiro, algum depósito na empresa, com algum bem, que o capital só aumenta assim. Ou você pega o lucro, joga no capital, você aumenta o capital com o lucro. Como que eu faço esse lançamento agora para dizer que aumentou o capital? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ver o contrato social, porque quando a junta comercial, para registrar o contrato, ela exige que você fale como esse capital foi aumentado. Então, vamos lá. Tá. Lá na Cláusula, aumentou o capital, aí ele sempre vai falar integralizado, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando faz contrato social, pessoal. O cara fala assim, vou aumentar o capital. Então, você vai colocar lá, normalmente é a cláusula número 4, né? A cláusula, a quarta, né? Que tem o capital. Ele fala assim, a empresa aumenta o capital em tanto, totalmente integralizado, né? Em moeda corrente do país. Se ele fez isso, ele fez em dinheiro. Então, a princípio... Tem que ler, né? Então, agora ele pode falar assim, a empresa aumentou, você está aumentando o capital, mas você não está colocando dinheiro, você pode aumentar com reserva. Não sei se vocês sabiam disso, mas assim, então a empresa está aumentando o capital com reservas. Então, precisa estar claro lá com que você está aumentando. Se você não coloca isso, a junta rejeita o seu contrato, a junta não aceita. Entendeu? Suponhamos que ele aumentou com reserva, só que a reserva já saiu. E aí, como que eu faço? Então, o lucro já saiu. Aí ele tem que dar as informações para você, né? Mas assim, tecnicamente você teria que fazer um ajuste de exercício anterior aí. Então, isso que eu ia falar, é ajuste. Você teria que ir lá no CPC 3, porque você vai ter que ajustar, basicamente. Vamos lá. Você vai ter que pegar
e tem que ter LPA aí, né? Ou seja, você vai, contabilmente, você poderia aumentar o seu capital social e debitar, só ver como que ele fez, e debitar a conta de ajustes ou a correção de erros dentro da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, você faria esse lançamento contábil. Depois você vai reduzir, aí como que ele vai reduzir esse valor? Né? Ele vai pegar isso em dinheiro, ele simplesmente vai reduzir, vai absorver prejuízo ou lucro, você entendeu? E aí você faria essa redução depois. Então, você já fez algum caso de redução de capital? Então, no caso, esse balanço que veio para mim de 2018, 2019, ele mandou um balancete de 2019 de junho. Eu comecei a fazer a contabilidade de julho para frente. Ele veio com uma reserva de 23 mil, alguma coisa, e uma reserva legal de 1.000 e pouco. Aí, inicialmente, eu joguei essa reserva no lucro, lá no capital, eu zerei a reserva. Tá, para chegar mais próximo da realidade. Isso, como ajuste de exercícios anteriores. Tá, então agora você vai ter que fazer isso de novo, só que ao invés de jogar como reserva, você vai ter que fazer isso para LPA, lucros ou prejuízos acumulados. E abre uma conta lá, correção de erros. Correção de erros dentro do patrimônio líquido? Isso, dentro do lucros ou prejuízos acumulados. Ah, tá. E ali você faz o lançamento contábil entre essas contas. Aí eu debito correção de erros e credito capital social. Para você, então, exatamente. Para você fazer o ajuste para chegar nos 300 mil. Né? Certo. Aí depois você faz o lançamento inverso, digamos assim. Agora, aí você precisa ver, ele vai diminuir o capital. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar em recurso ou é somente por conta de ajuste? Você entende? Aí o que você escrever lá no capital social é o lançamento que você vai fazer. Aí quando ele baixar o capital, eu abato a correção de erros. Pode ser feito assim. Mas você já fizeram alguma redução de capital, pessoal? Eu nunca fiz também, tá? O processo na junta é o mesmo, mas Marcelo, se prepara porque na junta você tem que justificar essa redução. Aumentar é fácil, reduzir você precisa justificar. Sim. Né? Mas o lançamento contábil seria este aí. Mas eu tenho Então, um contatinho. professor. Eu tenho um contatinho que não precisa justificar, não. Já tá rebaixado o capital. Então. Ai, viu? Então, professor, deixa eu entender. Então, deixa eu entender. Brasil. Então você vai fazer só o lançamento contábil, não é isso? Então faz dessa forma como eu te falei. Porque, na verdade, aqui eu não estou nem sugerindo, digamos, uma gambiarra. Eu estou sugerindo o que tem que ser feito mesmo. Porque trata-se de períodos anteriores. O que eu fiz? Eu ajustei. Eu Então, esse é o problema. Eu ajustei o reserva de lucro, zerei ela e coloquei um ajuste de exercícios anteriores. Reserva legal, que tinha 1.000 e pouco, também zerei. E como que a empresa está no prejuízo também, a empresa, né? Ele abriu uma outra empresa, jogou o lucro tudo para outra empresa e está devendo para o fornecedor na outra empresa. Quer dizer, ele quer que quebre a outra empresa e a outra dele está no lucro. Então, aí o que acontece? Quer fazer gato é ele. Vai dar ruim na sua CF. Vai dar ruim. O que acontece? O problema, o que eu fiz? Eu fiz o lançamento lá no ativo de outros créditos não liquidados. Não sei se está certo isso. Outros créditos não liquidados? Na verdade, se eu lançasse como empréstimo dos sócios, eu teria que jogar isso no imposto de renda da pessoa física, né? Uhum. O certo seria. Mas aí eu coloquei outros créditos não liquidados, porque aí eu vou bater quando eu reduzir o capital, eu abato os créditos não liquidados. Precisaria pensar um pouquinho aí, digamos, nesses lançamentos. Mas essa conta, outros créditos não liquidados, você precisa ser, digamos, lembra que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que nós não falamos do CPC 0 ainda, né? Você tem a compreensibilidade. Ou seja, não é compreensível você colocar uma conta chamada outros créditos não liquidados. Do que se trata isso? Percebeu? Tem que ter uma justificativa, né? Então, talvez seria mais fácil você colocar, sei lá, um nome mais fácil mesmo, né? Tá, acho que vou alterar para correção de erros lá no patrimônio mesmo, melhor.
Dependendo do caso, é mais assim, porque se é um erro, o certo a fazer é isso. Se é algo que deveria ter feito lá atrás e não fizeram, então você tem um erro. Então, o correto é fazer lá no PL mesmo, do que você criar uma nova conta. Tá. Tá bom? Se eu não me engano, acho que dentro porque quando ele for fazer o SPED, ele vai precisar usar o DLPA, o DMPL. Se eu não me engano, dentro do próprio campo já tem, né? Tem, exato, para correção de fica mais fácil. Tá, fechado. Obrigado, hein? Pessoal, então é o seguinte, meio-dia aí, então finalizamos, ó. Falamos hoje do fluxo, eu fiz no detalhe com vocês, então vocês têm mais, eu vou publicar mais exercícios para vocês, farei isso hoje com certeza, e tem mais 2 de DVA, tá bom? E aí eu vou publicar, vou mandar no meu site, como a pedido da Marta também, vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Aí vocês podem baixar e começar a fazer. E na semana que vem, então, a gente faz, eu já vou ver no nosso cronograma, vou atualizar, deixa eu até colocar aqui também, ó, no meu tablet aqui, né, nas minhas anotações. Então, vou colocar aqui, ó, atualizar cronograma de aulas, né? E aí eu já vou, então, publicar para vocês os próximos slides aí da semana que vem. Tá bom, pessoal? Professor, Sobre o cronograma, Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Então, eu vou só cancelar a gravação e a gente pode continuar falando. Fica mais fácil, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, até semana que vem.